Amigos, vamos fazer uma análise aqui semântica do que seria um Estado democrático de direito? Será que esse conjunto de palavras comumente usadas por várias pessoas hoje em dia para expressar um ideal político e jurídico demonstrado na organização de uma sociedade realmente reflete a nossa realidade aqui no Brasil hoje? Fique então comigo no vídeo porque depois da vinhetinha marota a gente vai dissecar todo esse assunto. Então já curte o vídeo, se você não é inscrito por favor se inscreve no canal para que esse espaço possa crescer cada dia mais e alcançar mais gente nova, beleza? O que seria um Estado? O Estado não é a mesma coisa que um país. Não é a mesma coisa que uma nação. O Estado, com letra maiúscula, é um povo dentro de um território governado e regido por instituições públicas dentro dos limites desse território para atender os anseios e interesses daquele mesmo povo. Entenderam? Então, as instituições públicas precisam atender os interesses públicos. Básico, né? Isso você aprende no ensino médio ou até mesmo no primeiro mês de qualquer curso superior. Agora nos resta descobrir então o que é ser democrático. A palavra democracia tem origem no grego demokratia, composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Ou seja, é um regime político que permite que o povo se autogoverne. Em junção com o conceito anterior, vemos então que um Estado democrático é um conjunto de instituições públicas com a serventia de governar e atender os anseios de um povo que compartilha determinado território e o poder dessas instituições emana do povo, tendo como pilares as liberdades individuais, inclusive a de expressão, viu? Principalmente a de expressão, e o pluralismo político e de ideias. Vamos para a última palavra então, direito. Essa é um pouquinho mais difícil de conceituar, principalmente no Brasil dos dias de hoje. E principalmente algo complexo demais para simplificar e conceituar em uma simples frase. Eu passei 5 anos tentando entender e saí da faculdade apenas parafraseando os grandes pensadores, como Immanuel Kant, por exemplo, que diz que o direito é o conjunto de condições segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros de acordo com uma lei geral de liberdade. Algo muito semelhante com o que John Locke entendia sobre o contrato social, já que para ele, quem poderia ser livre quando os caprichos de outro homem podem se impor aos seus? Locke finaliza o raciocínio dizendo que não há liberdade onde não há lei. Locke, inclusive, tem como premissa que toda lei deve respeitar os direitos naturais do homem, como sua vida, a sua liberdade e as suas propriedades. E que a lei só poderia agir para mediar conflitos com a finalidade de garantir a liberdade do homem. Segundo Hans Kelsen, o direito é uma ordem de conduta humana, ou seja, um conjunto de normas. E esse conjunto de normas está descrito tanto na Constituição, no nosso caso a nossa Constituição Federal de 1988, quanto nas demais leis ordinárias. Então, o Estado Democrático de Direito é um conjunto de instituições públicas cujo seu poder emana da vontade popular, ou seja, do povo, com a serventia de governar e atender os anseios desse mesmo povo que compartilha determinado território por intermédio de leis que garantem a defesa dos direitos e determinam as obrigações e os limites das ações de cada integrante desta sociedade política. Complicado, né? Bem, essa foi apenas a introdução. Vamos largar as conceituações e vamos observar as práticas que têm ocorrido no nosso país em breve. Porque antes disso, é necessário dizer que um dos pilares do direito é justamente a diferenciação entre o direito público e o direito privado. O direito público é o conjunto de normas que rege a administração pública e a relação entre o poder público, ou seja, o Estado, e o interesse particular de um indivíduo ou de um grupo. Já o direito privado, ele rege apenas os interesses entre os particulares. Todos esses agentes públicos só podem fazer aquilo que a lei rege, ou seja, aquilo que o direito público permite, enquanto todos os cidadãos
enquanto pessoas físicas e no âmbito particular de suas relações, podem fazer tudo aquilo que o direito privado não proíbe, entenderam? Se eu sou um particular e estou com fome, e no meio de um monte de árvores das mais diversas frutas existir uma lei em que eu não posso colher goiabas, isso quer dizer que eu, enquanto particular, posso comer todas as frutas, exceto as goiabas. Se eu sou um agente público, enquanto representante da administração pública, e na lei está descrito que eu, na qualidade de agente público, somente posso comer das goiabas, isso quer dizer que eu estou proibido de comer qualquer outra daquelas frutas, daquelas árvores, daquela horta em que eu estou presente. Entenderam a diferença? Enquanto o particular pode fazer tudo o que não é proibido, o agente público, a administração pública, o Estado só pode fazer aquilo que a lei permite. A Constituição delimita muito bem todas as prerrogativas e funções de cada um dos poderes do Estado, seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário. Todos eles fazem parte da administração pública. E se o ministro do STF interfere em projetos ou votações de leis realizadas por um poder que é representante do povo, ou seja, o legislativo, de uma maneira não descrita nas atribuições dadas a ele na Constituição Federal, ele, o Poder Judiciário, o STF, está colhendo mangas ao invés de goiabas, entendeu? Se um ministro do STF tenta influenciar a eleição da presidência do Senado, interferindo assim na capacidade de autoadministração de um ente público, ou seja, o Senado, ele está comendo maçãs ao invés de goiabas. Se o ministro do STF esquece do princípio do juiz natural, que estabelece que deve haver regras objetivas de competência jurisdicional, garantindo a independência e a imparcialidade do órgão julgador, e que proíbe juízos extraordinários ou tribunais de exceção constituídos após os fatos, e começa ele a ser o policial que investiga, o promotor que acusa, o juiz parcial que julga e, em alguns casos, até mesmo a vítima, ele está comendo a horta inteira, exceto as suas goiabas. Ora, você pode me dizer que tudo isso é para preservar a democracia, mas a verdade é que é justamente quando você ignora os meios para atingir os fins, extrapolando totalmente a regra do jogo, é que a democracia já foi embora. A lei, ela não serve apenas para proteger você dos outros, mas serve também para proteger os outros de você. Ninguém gosta que anule um gol do seu time por impedimento, mas com certeza sente alívio quando anulam um gol do adversário contra o seu time pelo mesmo motivo. Se as competências constitucionais não são respeitadas na sua literalidade, a lei que determina o direito do Estado democrático já foi embora. Quando o representante eleito pelo povo é cassado por causa de um procedimento administrativo da sua antiga função, você retira o kratos do demo. Então você retira o poder que emana do povo. Não tem mais democracia nesse Estado que já perdeu o direito. Quando alguém que já foi condenado criminalmente pode exercer o maior cargo político do país, enquanto um deputado foi cassado porque respondia um processo administrativo, repito, administrativo, não era nem judicial, é um sinal de que não apenas o democrático de direito da frase já foi pro brejo, como também toda a moral que existia nesse país. Quando você esquece que a Constituição defende o pluralismo político e persegue apenas um lado, você demonstra que a justiça não tem mais uma venda nos olhos e que a balança que ela estava segurando ou equilibrada em algum momento já não está nem mais nas suas mãos. E é justamente aí que surge o totalitarismo. Foi isso que aconteceu na República Jacobina, pelas mãos de Robespierre e Danton. Foi isso que aconteceu na União Soviética de Lenin e Stalin, na Cuba de Fidel, na Itália de Mussolini, na Venezuela chavista e que hoje é comandada pelo ditador que esteve aqui recentemente e recebeu todas as honras de chefe de Estado na nossa capital federal. Quando o poder do Estado só serve para punir um lado da moeda, foi-se aquilo que era público e se estabelece aquilo que agora tem dono.
Se a lei e o direito devem proteger o convívio benéfico da sociedade, como entender e defender um Estado em que um youtuber perde todas as suas redes sociais e o seu meio de trabalho sendo praticamente banido da vida pública, o que é proibido pela Constituição Federal das mais diversas maneiras possíveis, enquanto o ministro do STJ solta o chefe do tráfico preso com 2 quilos de cocaína nos seus bolsos? Se o Estado é o conjunto de instituições que visa o governo e a satisfação dos anseios e liberdades dentro da sociedade utilizando a lei e o direito, me respondam uma coisa: qual a satisfação, qual a proteção de liberdade ou de senso de moral está sendo exercida dentro desse país? Só se for a dos criminosos. É claro, sempre terão aqueles que aplaudem esse tipo de autoritarismo totalitário. Afinal, estão anulando um gol do adversário contra o meu time. É natural. Mas não se esqueça que todo o totalitarismo exercido na história, desde a Revolução Francesa até a queda da União Soviética, foi uma cobra comendo seu próprio corpo até chegar à sua cabeça. Hoje são eles, amanhã seremos nós. E depois pode ser que seja você. Então, acorda pra vida, cara. Entenda o que está acontecendo nesse país. No Brasil, o Estado não cumpre a sua função. Ele não é democrático. Ele não é de direito. Isso é uma farsa. A retórica de defesa da democracia que tanto falaram no ano passado é uma farsa. Abra a Constituição e leia apenas os 5 primeiros artigos. Não precisa nem ler tudo. Não precisa ser advogado, não precisa ser especialista. Basta abrir e ler. Veja o quão longe da teoria nós estamos. Justamente por estarmos nas mãos de quem jurou defender a Constituição e a rasga todos os dias.